Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de maio de 2025. Vamos ver aqui hoje dois assuntos que na realidade eu vou fundir num assunto só, que eles têm muito a ver, da região de Sumy, né? Os ataques aéreos da Ucrânia na região de Sumy e em cima do avanço da Rússia. E os fracassos russos na ofensiva de verão, né? Não tem só a ver com Sumy, mas na ofensiva onde eles fizerem de uma maneira geral, verão florescer sentimentos revolucionários na Rússia. É uma avaliação minha sobre esse caso, como as coisas poderão acontecer para a Rússia, e isso é muito ruim, né? Para eles, não para a Ucrânia. Para a Ucrânia é bom. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você vê a verdade. Obrigado. A Ucrânia lançou ataques aéreos na região de Sumy. Existem algumas vilas ali na região de Sumy, pequenas, eles chamam até de assentamentos, são muito pequenas, em torno de 500, talvez alguma dessas tenha 1.000 habitantes, que não tem habitantes. As tropas ucranianas não fizeram posições defensivas dentro, mas fora dessas vilas. E eles tomaram, inclusive eu divulguei esses dias aí, a Rússia chegou lá, que é basicamente Novoselky, Vodogayev, Lokhny e Belovdar, né? Então essas 4 localidades. E os russos se estabeleceram ali, fazendo uma zona cinzenta naquela região. E estabelecendo, então, o Kremlin procurou ali, né, a Rússia, digo, estabelecer uma região de segurança, né? E dessas vilas e a partir dessas vilas tentar fazer um ataque. Então eles culparam os destroços, já são vilas que não existem mais casas, não existem edificações. Existem destroços, né? Existem lá, às vezes, algum telhado, alguma coisa que vá como esconderijo, mas o que eles procuram usar, são vilas antigas, as casas da Ucrânia, edificações, é muito comum ter em porões, então para eles se abrigarem nesses porões. Então a aviação que é praticamente na linha de fronteira com a Rússia, né? De Sumy com a Rússia. E aí eles foram 2, 3 quilômetros das vilas. Os moradores já tinham sido removidos, não tem moradores lá, e a Ucrânia bombardeou com a Força Aérea, ela está fazendo bombardeio ali, assim que ela identifica as forças russas ali dentro, e destruindo equipamentos deles, destruindo pessoal, ou seja, tudo que é russo que se movimentar ali dentro. As posições defensivas da Ucrânia estão lá atrás. Então a perda dessas vilas não é algo assim dramático. Eles fizeram igual em Kharkiv, né? Eles chegaram a entrar dentro de Kharkiv, não chegaram a 10 quilômetros. Acho que é a única cidade que eles conseguiram tentar chegar na periferia, conseguiram entrar, é Volchansk, e depois foram expulsos, que ela fica a uns 7 quilômetros da fronteira com a Rússia, aproximadamente, dentro de Kharkiv. Isso ano passado, né? E eles aí acabaram sendo repelidos, e das outras regiões eles avançaram em no mínimo 5, 6 quilômetros, também acho que nem, no máximo 7 também, que nem em Volchansk, e depois foram expulsos, né? Hoje estão tentando tomar Volchansk, inclusive ontem eles fizeram 3 ataques contra a região ali de Volchansk e foram repelidos em todos eles, que já faz parte dessa nova ofensiva de verão, né? Então eles estão tentando agora capturar a província de Sumy, né? O próprio ditador da Rússia já anunciou que naquela região, entre Kharkiv e Sumy, ele quer fazer uma zona tampão ao longo dessa fronteira ali, né, de 20 quilômetros, entrar 20 quilômetros dentro da Ucrânia. Não sei se vai conseguir. A cidade de Sumy, que leva o nome, que é a capital, ela fica a 30 quilômetros da fronteira, exatamente da linha de fronteira. Bom, então esses ataques eles trouxeram baixas e prejuízos para os russos. Agora o que eu quero destacar aqui é essa ofensiva de verão, que vai continuar em Pokrovsk, sem dúvida nenhuma, eles têm muita prioridade ali, os números de ataques têm sido muito maior na região de Pokrovsk, e vai continuar assim. Aparentemente no sul, ali na região de Zaporizhia, na região de Kherson, eles estavam tentando ir na direção de Dnipropetrovsk, mas sem sucesso, né? Foram parados e repelidos em todos eles, e é um objetivo do ditador da Rússia, de conquistar um novo território,
não sei, ali aparentemente também não vão conseguir. Eu acho que, de uma maneira geral, a ofensiva de verão eles não vão conseguir, porque eles não têm tropas suficientes para isso. Comentei no vídeo anterior, não tem. O exército deles está em frangalhos, né? Apesar da quantidade, do número grande, falta equipamento, falta até comida, né? Então, eles querem aproveitar o verão, que o exército pode se mover de uma maneira mais leve, apesar dos combates cruéis que eles estão enfrentando. E agora, eu acho que essa ofensiva de verão, né, se vai fracassar, não tenho dúvida nenhuma. Ela vai ser sufocada pela Ucrânia. Os objetivos deles são muito irrealistas. E a reação dos russos, né, do povo, e também quem vai encampar essa ideia, a elite, ou pelo menos parte da elite que não está muito, vamos dizer assim, junto com o Putin, né, ela vai ser uma ameaça real de rebelião dentro do país, né, porque já estão ali há mais de 3 anos, vai fazer aí aproximadamente 3 anos e meio, e os russos, de fato, estão entrando nessa campanha de verão, começando agora, assim como a Ucrânia tinha entrado no verão de 2023. Agora então os russos agora querem tomar a região de Donetsk, toda ela, eles queriam, né? Sumi fica um pouco a nordeste da região nordeste da Ucrânia, uma outra província. Então para fazer isso, eles não vão abandonar Donetsk na região de Pokrovsk, mas não vão conseguir, até agora não conseguiram. Estão desde o início de 2022, do final de 2022, tentando fazer isso. Essa é uma situação em que os russos vão perder, não tenho nenhuma dúvida, na minha avaliação, né, na minha análise sobre esse fato. Alguns blogueiros russos também estão prevendo abertamente um desenvolvimento desses eventos frente a um fracasso da Rússia. Blogueiros militares russos estão falando especificamente sobre isso, que a Rússia poderia se encontrar, como é que eles falam? Na situação de 1917, em outubro, ou em novembro, quando o Tratado de Brest foi assinado, um acordo de paz separado, pelo qual a Rússia cedeu 780 mil quilômetros quadrados para deixar a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu isso. E as baionetas retornaram para dentro da Rússia. Isso é muito importante. Vai haver uma campanha ofensiva russa de verão. Claro, todos nós já sabemos isso, né? Isso está amplamente divulgado. A própria Rússia já divulgou isso. O ditador falou sobre isso, né? E os seus imediatos também já falaram sobre isso. Mas há uma necessidade de, talvez, que eles não estão se preocupando. A ofensiva da Federação Russa, ela visa ocupar completamente as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, no verão e no outono. É isso que eles querem fazer. Ele começa no verão, termina em outono, desde que ocupe tudo. E, se possível, adicionar territórios das regiões de Sumy, Kharkiv e de Dnipropetrovsk. Então, é uma gula, que eles não têm tropa para fazer isso. Mas, por enquanto, eles não estão ainda começando mais timidamente em Sumy e ainda estão continuando essas atividades militares de combate na região de Pokrovsk, em Donetsk. A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, ela informou sobre essas ações ofensivas há mais de um ano, ela já previu isso. As tropas russas começaram a operar na região de Kharkiv, mas não obtiveram resultados. Eles foram expulsos de Kharkiv há um ano atrás. Então, eles estão tendo problemas, eles vão ter problemas, e a história de Kharkiv vai se repetir em Sumy. A história em Donetsk, ela está sendo repetida todos os dias, com os russos sendo parados ou empurrados de volta na região de Donetsk, especificamente em Toretsk, em Pokrovsk, em Konstantinivka, então em todas essas regiões, porque eles não têm, eles precisariam, para tomar essas regiões que eles querem, pelo menos uns 300 mil soldados, e eles não têm. Eles têm concentrado 50 mil lá em Sumy, que vão ralar para chegar, e não vão chegar como não chegaram na região de Kharkiv. E no sul eles não têm reserva nenhuma acumulada, inclusive algumas tropas do sul, ali de Kherson e Zaporizhia, foram retiradas para reforçar a ofensiva na região de Sumy. Então os russos vão ter problemas, eles podem ter uma revolução, e eu diria para vocês, a queda do regime atual da Rússia pode acontecer depois, quando terminar essa ofensiva, ou no final do verão, ou durante o outono.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se, porque o que você viu aqui, você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.